Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da igreja AD Bangu, pastor presidente, pastor Sóstenes Silva e pastora Maria Cláudia, para quem deixamos a paz de Cristo. Olha, nós estamos agora iniciando o quarto trimestre da editora Betel Dominical, e eu estou aqui para comentar a lição de número 1, que se titula, vamos logo apresentar aqui, o verdadeiro discípulo anda na verdade. Você tem nessa jornada aí, acompanhando comigo, primeiro, segundo, terceiro e agora o quarto trimestre, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Se você está chegando agora, se inscreve no canal, tenho certeza que você vai encontrar um conteúdo cristão riquíssimo. Aqui só falamos de Jesus. Se inscreva no canal, deixa o like, comenta, porque é muito importante você comentar para que a gente possa entender e compreender, para que você possa gravar, reter os conteúdos também que são passados aqui. Clica no sininho, assim sempre que tiver uma coisa nova, uma pregação, uma mensagem, um estudo bíblico, ou até mesmo aulas para a Escola Bíblica Dominical, você vai ser avisado. Tá bom? Bom, prepara aí o seu coração, porque a gente hoje tem algo muito especial, que é essa primeira lição, e é imperdível, porque ela vai nortear todo o estudo, todo o método que a gente vai desenvolver. Quero agradecer por você ter ficado comigo aí no terceiro trimestre, quando estudamos com o nosso pastor aqui do bairro Amazonas, e foi uma bênção, que nós estávamos estudando os livros proféticos, Foi tremendo, não foi? Então, com certeza, você fica aí com o seu coração aguardando, porque não vai ser diferente. Prepara o seu coração, pega aí o seu café, o seu chamate, o seu pererê, o tererê, a múqua, aquilo que você tiver, hortelã, E aqui no Rio, cafezinho, porque logo depois da vinheta, eu e você temos um encontro na presença de Deus. Olha, é rapidinho mesmo, não dá nem tempo de passar o café. É só pegar na cozinha lá rapidinho e voltar, porque vai ser bênção. Bom, no vídeo de hoje eu estou usando a camisa do trabalho que é desenvolvido pelo pastor Daniel e pela sua esposa, irmã missionária Jarilda, Assembleia de Deus em Campo Grande, Vila Nova. Olha só que coisa linda, projeto Cuidando da Alma. Eu tive a honra de ministrar nesse projeto, às segundas-feiras de setembro, comemoração Setembro Amarelo, e eu tive a honra de ter sido convidado. Muito obrigado, nosso pastor Daniel. Hoje estou com a camisa aqui, honrando aqui, lembrando também desse evento maravilhoso e rogando a Deus que fale bastante ao seu coração, que continue usando o Senhor poderosamente à frente da AD Vila Nova, Campo Grande, do pastor Alessandro Malafaia. Bom, gente, é isso que a gente tem para comentar aqui com vocês. Deixa eu ver se tem mais algum aviso. Deixa eu ver. Bom, um aviso que eu quero dar é que tem um vídeo aí em que eu apresento toda a lição, tudo que a gente vai estudar, a revista aqui do quarto trimestre. Eu falo sobre o autor, que é o pastor Alex de Melo Cardoso. Então é uma aula muito importante, é um vídeo muito importante, já está aqui no canal Boa Semente. Queria pedir que você visse, que você assistisse esse vídeo, porque vai te adiantar, vai te ajudar, você vai precisar desse conteúdo ao longo do trimestre inteiro, tá bom? Bom, e se você não é membro do canal, seja membro do canal Boa Semente, porque quando você é membro do canal, você tem vídeos exclusivos, Não deixe de assistir, sempre posto um vídeo lá, pelo menos uma vez por mês, você tem um vídeo exclusivo voltado só para você, tirando uma dúvida ali que eu acho que é importante, dentro da nossa lição, e você não vai se arrepender. Você também pode ser um apoiador do canal Boa Semente. Sendo apoiador, então, você vai ter material exclusivo. É claro que aqui todos têm material gratuito, Todos recebem esse material e você recebe toda quinta-feira no seu e-mail cadastrado no Apoie-se. É claro que todos recebem um conteúdo, todos recebem material, tem plano de aula gratuito que você entra e recebe pelo link que está aqui embaixo, Aqui do canal Boa Semente, 96517-2154. Trata-se ali de uma comunidade de grupos ali, no grupo Avisos, ficam sempre
as nossas postagens ali, onde a gente fala, traz ali o conteúdo da lição, o plano de aula, que não é uma cópia do plano de aula, né, por causa dos direitos autorais, mas a gente tem ali um comentário meu em cada tópico ali. Você recebe tudo isso no plano de aula, você recebe os vídeos de chamada, você recebe também as leituras diárias, que são muito importantes. Tudo isso você recebe no grupo. Toda semana nós postamos o conteúdo ali pela equipe Boa Semente, que tem nos ajudado, feito um trabalho brilhante. Se você ali, eu só posto conteúdo de EBD. Embora eu tenha pregação em muitos trabalhos, eu só posto ali o conteúdo de Escola Bíblica Dominical. Se você quiser ficar atento e por dentro de tudo que eu produzo, aí nesse caso você tem que ir para o Telegram, tá ok? Você tem o Telegram no teu celular, você entra também no link aqui embaixo e você vai entrar no canal ali, né, do pastor Júlio César, né, dos semeadores, do pastor Júlio César. E ali também você vai receber todo o conteúdo. E mais, no Telegram você tem como acessar o conteúdo antigo. Se você perdeu alguma coisa, né, você entra no Telegram e baixa tudinho, minhas pregações também, todo o conteúdo que a gente produz. Bom, como eu estava dizendo, tudo isso é gratuito, mas tem algo mais para aqueles que são apoiadores, para aqueles que nos ajudam, né, com uma quantia muito pequena, mas que para nós é muito importante. O link está aqui embaixo. Você sendo apoiador, toda quinta-feira eu vou enviar para o seu e-mail o plano de aula exclusivo, feito por mim, pela equipe aqui pedagógica, que é do canal Boa Semente, e que é voltada aí para professores, tá bom? Bom, e também você pode ajudar o canal aí comprando os livros que a gente faz, como o Café com Deus, né, pela Amazon também, que é um livro que a gente produz e que você comprando vai estar nos ajudando, é claro. E lá você vai encontrar o Manual da Escola Bíblica Dominical e os outros livros e Bíblias. Essa semana nós estamos com uma promoção exclusiva aí de Bíblias, tá bom? Bíblias de estudo. O link também está aqui embaixo. E eu não posso esquecer, tanto membro como apoiador tem o seu nome lá atrás no final, né, em sinal de muito obrigado. Bom, como eu disse, não deixe de assistir o vídeo que faz a introdução. Eu vou direto hoje para a nossa lição. Lição 1, o verdadeiro discípulo anda na verdade. Texto áureo, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram testificar da tua verdade, como tu andas na verdade. 3 João 3. Verdade aplicada. Nossa conduta em todas as áreas de vida deve refletir o comprometimento pessoal com a palavra da verdade que recebemos. Os objetivos da lição são 3. Mostrar que quem anda na verdade anda em santidade. 2. Ressaltar a importância de falar e andar na verdade. E 3. Revelar o padrão de Deus recomendado a seus discípulos. Nosso texto de referência está em João capítulo 17, e eu vou explicar depois por quê. João 17, versículo 15 ao 21. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um de nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nossos hinos, né, dessa lição são 88, 141, 306. Introdução. Introdução. Verdade é o termo mais destacado no livro de João e citado por Jesus ao falar sobre unidade e santidade. Esse caráter é exaltado por João na vida de Gaio e Demétrio, em contraponto ao engano produzido por Diótrofes. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em Tua presença gloriosa estamos nesse momento, te agradecendo, Senhor, por essa rica oportunidade de estarmos iniciando mais um trimestre na Tua presença. Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tu me deste esse canal, Senhor, e tem feito dele um instrumento para levar a Tua palavra, Senhor. E essa semente tem chegado a cada lugar, a cada semana, a cada casa, a cada, Senhor, apartamento, a cada bairro, a cada cidade, Senhor, estado do país e no mundo inteiro.
Senhor, onde tem, Senhor, propagado, Senhor, a tua palavra. Eu te agradeço porque, Senhor, esta oportunidade, Pai querido, que tem me dado através também dos meus líderes, do bispo Abner Ferreira, Senhor, do pastor Sóstenes Silva e nosso bispo primaz, Senhor, que tem tido direção, bispo Manuel Ferreira, que tem tido a tua direção, Senhor, para que possamos liderando, Senhor, meu Deus, essa escola, Senhor, em todo o Brasil, Senhor. Te agradeço, Senhor, pela Betel, te agradeço pelos trabalhadores da Betel, pelos aqueles que produzem a revista e pelo comentarista em especial. Tenho certeza que tu tens usado muito, Senhor, teu servo, e que esse trimestre seremos impactados pela tua palavra. Fale conosco, Senhor, mais uma vez. Deixa-nos sentir, Senhor, a tua presença. Envolva-nos com o teu manto de santidade, Senhor, e ensina-nos, Senhor, através do teu Espírito, a sermos cumpridores da tua palavra. E que cada professor seja capacitado, cheio, Senhor Deus, ó Pai, tocado, impactado, Senhor, e ungido por ti, como atalaia viva para ensinar, Senhor, os teus preceitos. Cada superintendente, professor, secretário, a todos aqueles envolvidos direta e indiretamente para o sucesso dessa escola bíblica dominical. Aonde quer que estejam, sejam abençoados por ti, pois vamos falar a tua palavra. Seja conosco, Senhor, como tem sido até aqui. É o que nós te pedimos e te daremos a honra, a glória para todos sempre, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu quero chamar a atenção de vocês nesse início de um método que é muito importante a gente usar para estudar aí as lições da Escola Bíblica Dominical, que é no objetivo. Observe que o objetivo ele tem 3 palavras que eu acho importante você frisar. Observe que o objetivo número 1 fala: mostrar que quem anda na verdade anda em santidade. E aí eu vou destacar, né, a primeira palavra que a gente vai ressaltar hoje: andar. Né? Andar, ok? Andar. Andar em quê? Andar na verdade. É o primeiro ponto. O objetivo número 2 fala ressaltar a importância de falar. Olha só, eu estou te dando aqui uma técnica de aula, tá? Olha, uma técnica de aula top para sua aula. Ó, para sua aula de EBD, ó. Falar. Próximo objetivo, falar. Então, andar, falar. E o terceiro verbo aqui, ó, revelar o padrão de Deus recomendado aos seus discípulos. O terceiro verbo que eu vou destacar é revelar. Pastor, por que o senhor está fazendo isso? Eu estou fazendo isso para mostrar para você que essa é uma boa técnica de você aprender aí a dar aula ou você fixar o conhecimento. Tem muitos alunos, ou professores, desculpe, que eles pegam ali as aulas e ele lê o objetivo e depois nunca mais fala no objetivo. É falado, né, na classe única ou no início da IBD sobre o objetivo e depois ele esquece o objetivo, entra na lição e nunca mais ele toca no objetivo. Bom, esse não é o padrão, isso não é o correto. O professor ele não pode fugir do objetivo. O autor da revista, quando ele escreve o tema, quando ele está fazendo o seu trabalho, ele está baseado, né, no conteúdo que ele escreveu, que ele estudou, e ele propõe então os objetivos, ou seja, aquilo que o aluno precisará fazer ou aquilo que o aluno precisará aprender, né? E também tem o objetivo, que é o objetivo do professor, que é o caso, né, que traz aqui na nossa revista, ou seja, aquilo que o professor deverá fazer. Então veja que o objetivo dessa lição é mostrar que quem anda na verdade anda em santidade. Então você tem que frisar isso para o seu aluno. Ao final da lição, ele não pode sair da revista sem entender aquilo que você está dizendo e sem atingir os objetivos propostos. Por isso, eu fiz aqui para você já, eu coloquei andar, falar e revelar. Vamos ver se hoje, né, quando terminar a aula, se eu vou ter conseguido atingir os meus
objetivos. Quando você for terminar a sua aula, você retoma os objetivos e você lê com a classe, ou você lê sozinho, mas você pensa, será que eu atingi o objetivo? Você não pode terminar a sua aula sem você atingir os objetivos. É claro que às vezes acontece um problema, uma dificuldade, e você acaba talvez o tempo não dando de você falar dos 3 tópicos, mas procure fazer isso e você vai ver que a sua aula vai render muito mais e você vai sentir que realmente você está alcançando, né, os resultados que são propostos pela revista. Essa dica é importante. Tem mais dica também que eu faço para você, que eu dou lá no curso para professor Escola Bíblica Dominical, que é gratuito, quem dera, né? Que é um curso que a gente faz pela Hotmart, você não pode deixar de fazer. Se você não fez, faça, é online, recebe o certificado, tem garantia, você assiste até Jesus voltar. Você tem lá a sua aula para você assistir, não tem desculpa para você não se preparar. Lá tem outras dicas também muito interessantes que vão te ajudar na sua escola bíblica dominical, na sua aula, tá bom? E se você é superintendente, também tem um curso lá para superintendente, o link está aqui embaixo. Gente, esse quarto trimestre, né, que a gente está trabalhando, é um trimestre muito bom, muito abençoado, que a gente vai trabalhar o tema da terceira epístola de João. Esse João é o João, né, que escreveu o livro de Apocalipse. Eu vou falar dele quando entrar na lição. A gente vai fazer hoje o seguinte esquema. Eu vou ler o texto da terceira epístola de João junto com vocês e depois a gente entra na lição como a gente fez lá nos livros proféticos. Na verdade, o que eu vou fazer é mais um trabalho de exegese, né? Vou interpretar e vou falar aqui com vocês, versículos com versículos, para que você possa entender. Isso vai ser só na aula de hoje, porque é a primeira lição, e a carta ela é muito pequena, não precisa a gente ficar lendo, fazendo essa introdução, né? Todas as vezes. Vou fazer isso hoje e depois, na segunda parte, a gente vai direto aí para a nossa lição, para a gente acompanhar e ver a aplicação daquilo que a gente estudou na Bíblia, na prática, né, dentro da revista. E aí eu vou comentar ponto por ponto, como a gente sempre faz, tá bom? Nas outras lições, a gente vai trabalhar com o texto, né, com o texto que é trazido. Repare que o autor ele trabalha um livro, né, muito pequeno, a epístola, que é uma epístola pessoal, que o evangelista João escreve para Gaio, né, sobre a igreja que está ali atravessando por problemas por causa dos seus opositores, de opositores que vão se levantar aí contra a obra de Deus. E é por isso que ele escreve a Gaio, para parabenizá-lo pela sua conduta e também para fortificar ali a sua posição, para que ele não desista, né, e para que aqueles que estão fazendo mal saibam, né, que Deus não dorme. É por isso que ele escreve essa carta. Ela é muito pequena, mas ela é muito importante. E o que o autor faz é de uma riqueza muito grande. O nosso pastor, que eu já apresentei lá no vídeo passado, que você já assistiu, pastor Alex de Melo Cardoso, inclusive ele tem livros nessa área, é um grande palestrante, eu fui ver na internet, ele faz um trabalho ali riquíssimo, a gente sempre se prepara estudando aquela pessoa, estudando esse pastor, e é um pastor renomado, muito gabaritado para escrever. E ele consegue com muita habilidade pegar nessa carta tão pequena versículos e a partir desses versículos trazer lições tremendas, como a lição de hoje, que é andar na verdade. Está entendendo? Então, cada semana ele pega um versículo ou um texto da própria epístola que a gente está estudando, que é a terceira carta de João, e ele, a partir dali, ele traz um tema, um assunto, e aborda esse assunto, trazendo para a igreja. E quando ele faz essa parte de trazer para a igreja, ele traz sobre um tema. E qual é o tema que ele adota? O tema do discipulado. É por isso que você viu lá no vídeo que eu fiz que cada uma dessas lições também fala sobre a questão do discipulado, né? O discípulo anda na verdade, o discípulo ele anda em amor, o discípulo é aquele que serve, o discípulo é aquele que perdoa. Então ele vai abordar na verdade o discipulado através da carta de 3 João. E ele faz também o seguinte, que ele aproveita os textos, né, os textos que vêm ali, o texto-chave, o texto base, né, de cada lição,
alguns textos que embasam o tema que ele vai abordar. Por exemplo, hoje ele está trabalhando com o discípulo que anda na verdade. Então ele pega um texto da Bíblia onde ensina sobre a verdade. E ele escolheu João, capítulo de número 17. E agora vou falar um pouco sobre João, capítulo 17, que é o texto, né, da nossa lição. Então observe que, só para você entender, ele parte da epístola de João, ele pega um assunto, um tema, um assunto, né, na epístola de João, já que ela é muito pequena, a terceira epístola, ela é muito pequena, e ele pega um assunto, por exemplo, verdade, e ele aplica isso para o discipulado. O verdadeiro discípulo é aquele que anda na verdade. E no texto base, ele embasa a sua tese, ele embasa aquilo que ele está discutindo, né, com um texto da Bíblia, que não é mais a epístola de João, que ele já falou, que a gente já sabe que a gente está trabalhando com isso, mas ele traz um outro texto. João, capítulo de número 17, Evangelho de João, capítulo número 17, é a chamada oração sacerdotal. O que é a oração sacerdotal? É a oração que Jesus faz pelos seus discípulos. Eu aconselho você a estudar a oração sacerdotal, porque ela é muito rica, ela é muito interessante, porque é o momento em que Jesus ele faz a intercessão, o papel ali de intercessor pelos seus discípulos. E é interessante que ele não ora somente, né, pelos seus discípulos, mas ele ora até mesmo por nós, pela igreja, que ainda iria nascer, né, mas ele já no capítulo 17, ele ora a Deus, fala com Deus acerca da igreja que vai nascer, e um tema muito interessante que é o tema da unidade. Beleza? Então, o autor pega essa oração sacerdotal e destaca nela o texto em que Jesus fala sobre a importância da verdade. Amém? Essa oração sacerdotal, ela é chamada de sacerdotal porque Jesus está ali intercedendo, que é isso que o sacerdote faz. O sacerdote intercedia pelo povo, oferecendo sacrifício, e Jesus agora está intercedendo pela igreja, pelos seus discípulos, pelos 12, né? Pelos homens de uma forma geral, e oferecendo a si mesmo como um sacrifício agradável a Deus. Muito bem, vamos então para o texto que a gente está, João capítulo 17, os textos que o autor, né, escolhe para poder falar conosco. Bom, João 17 diz assim: não peço que tires do mundo, mas que o livres do mal. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então repare que ao longo da lição ele vai frisar o andar na verdade. Beleza? Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Repare que a repetição da palavra verdade simboliza algo muito importante. Quando você vê na Bíblia repetindo uma palavra o tempo todo, você assinala que aquilo é importante, né? E João, ele faz isso várias vezes. Ele fala sobre a verdade na primeira epístola, ele fala sobre a verdade na segunda epístola, ele fala sobre a verdade na terceira epístola. E no evangelho que ele escreve, o capítulo 17, nesses versículos, ele frisa. E olha só em 1, 2, 3, 4 e 5 versículos, ele falou 2 vezes a palavra verdade. Ok? Versículo 20. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Ou seja, quem são aqueles que hão de crer? Futuro. Quem são aqueles que hão de crer? Eu e você. Aleluia. Eu e você estávamos inseridos nessa oração, porque na presciência de Deus, a igreja já estaria sendo escolhida. Não necessariamente uma presciência de individual, mas a igreja como corpo já estava prevista como a sua salvação, como diz lá em Efésios. Versículo 21, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu enviaste. O versículo 21 fala de quê? Olha só, para que todos, quem todos? Os discípulos que estão com ele vivos e aqueles que haveriam de vir à igreja, nós, todos têm que ser um, como tu, ó Pai, o és em mim, ou seja, assim como eu
eu e tu somos um, a igreja também precisa ser uma só, porque somos um corpo, em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu não enviaste. Por que, que isso é necessário que nós andemos em unidade? Para que o mundo creia. Por que, que muitas vezes as pessoas desmerecem a igreja, perseguem a igreja, criticam a igreja? Porque nós não temos andado em unidade. Nós temos andado um contra os outros, falando mal um do outro, atirando um contra os outros, falando de pastor, de não sei o que, falando de igreja, falando de fulano, de B, de C, falando do mundo, falando do ímpio, falando de... E aí a gente não anda em unidade. Né? A igreja, ao não andar em unidade, as pessoas não creem em nós. Então Jesus orou a Deus pedindo que nós fôssemos um, que nós andássemos em unidade, porque assim o mundo veria as nossas obras e assim creria naquele que enviou a Jesus e creria em Deus. Tá entendendo? Tá gostando? Deixa o like aí e dá o glória. Então, e é interessante agora, olha só o que o autor faz. Por que ele pega esse texto? Não só porque esse texto fala da verdade, que é o tema, o verdadeiro discípulo anda na verdade. Observe que eu tenho esse cuidado de nunca sair do título, do tema que a gente está trabalhando. E ele tem um motivo porque ele pega esse texto também. Não é só porque fala em verdade 2 vezes em menos de 10 versículos, mas porque fala de verdade que leva à unidade. Ou seja, quem vive na verdade, quem anda na verdade, ele anda em unidade. E o que estava acontecendo na igreja, lá para a qual ele vai escrever, João vai escrever, era justamente o problema da desunião. Havia um homem lá, chamado Diótrefes, que resolveu lutar contra o homem de Deus, contra o presbítero que estava dirigindo, e criou muitos problemas. Ou seja, ele estava querendo rachar, ele estava contra essa unidade. Por isso que é importante você ler, mesmo sabendo que a gente vai estar trabalhando na terceira epístola de João, você lê o texto base, porque é o texto base que vai te dar esse arcabouço para você entender o tema central da mensagem. Assim como nos livros proféticos eu recorri à história para poder entender o contexto que ele viveu, do profeta, o que estava acontecendo, a questão social, a questão política, a questão econômica, né? Tudo para que eu pudesse entender o local e o mundo onde esse profeta viveu e que ele produziu, né? O contexto da produção da sua obra, para que a gente pudesse entender cada um daqueles profetas menores. Da mesma forma a gente precisa agora não recorrer necessariamente à história, à geografia, à questão econômica, política e social para entender a carta, né, ou entender as lições, mas ir aos textos base para que a gente possa então entender por que o autor, né, como é que ele está construindo o seu pensamento e o que ele quer nos passar, o que ele quer nos ensinar. Vamos para a carta agora, que é muito pequenininha, né? E a gente não pode deixar de ir para a carta. Hoje, nessa primeira lição, eu vou fazer isso porque é importante, né? A gente está comentando aqui, já que ela é tão pequena e é o tema base da nossa discussão. Vamos lá. Essa carta, ela talvez tenha sido escrita em Éfeso, tá? A carta a terceira epístola de João deve ter sido escrita em Éfeso, cerca de 90 depois de Cristo, ok? Quem escreve essa carta, como você já sabe, eu falei e na revista vou falar de novo, vai ser falado, é o evangelista João. Eu vou deixar isso para comentar depois. Vamos à carta em si. Aliás, na verdade, ela é uma questão interessante, como Judas também, que é um livro que só tem um capítulo, você não fala Judas 1:1, você não fala Judas 1:2, você só fala o livro, o nome do livro, e você fala o versículo. Então, no caso, é terceira João 1, ok? Porque só tem um capítulo. Bom, então fica assim. Terceira João 1, o presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Gaio, quem é Gaio? Vamos lá. Gaio, ele é uma pessoa importante no Evangelho. E ele aparece algumas vezes. Gaio, ele é amigo e companheiro de Paulo. A primeira vez que a Bíblia fala em Gaio está em Atos 19:29.
Depois ela cita Gaio em Atos 20, versículo 4, e depois em 1 Coríntios 1, 14. Todas essas 3 vezes ele aparece sempre ao lado dos homens de Deus. Ele anda com Paulo, ele está ali na formação da igreja, e é talvez por isso que ele então recebe a incumbência, né, de tomar conta dessa igreja. Ele é levado então a presbítero, e como presbítero, a palavra presbítero, que significa ancião, né? Era aqueles mais antigos, aqueles mais idosos, no caso, que tinham mais experiência, eram esses que, então, lideravam a igreja. Interessante porque eu vejo que Gaio, ele tem algumas características interessantes que eu queria frisar com você. Primeiro, né? Gaio não caiu de paraquedas na obra. Gaio tem história. Número 1, Gaio tem história. Né? O obreiro precisa ter uma história. Muita gente chega na igreja, né, e acha que vai fazer as coisas assim de qualquer maneira. É como aquele pessoal fala, né? Chegou ontem, quer sentar na janela, né? Chegou ontem, já quer sentar na janela, já sabe tudo, já quer ensinar tudo, já quer falar, já quer doutrinar, já se bobear, quer até ensinar o pastor a dirigir igreja. Não, não é assim. Gaio era um homem que tinha uma história. Gaio começou o trabalho lá com o apóstolo Paulo, viajando com o apóstolo Paulo, junto com o discipulado com o apóstolo Paulo. Então, era um homem que tem história, um homem que tinha uma vivência com Deus. Né? Segundo ponto que eu vejo em Gaio importante é que era um homem que tinha experiência. Porque na obra de Deus você não pode viver sem experiência, você não pode ser obreiro sem experiência, você não pode ser um neófito na fé. O que é um neófito? É aquele que chegou agora, que chegou ontem, que é novo convertido. Infelizmente, muitas pessoas erram, muitos líderes erram ao colocar essas pessoas neófitas, pessoas que não têm experiência, pessoas que não têm traquejo, que não passou por lutas, por provações, e de repente já está dirigindo um trabalho, já está às vezes liderando, já está às vezes tomando conta de pessoas, mas quando na verdade ainda precisava ser pastoreado. Gaio não. Gaio era um homem que tinha experiência com Deus. E a terceira coisa, né? Ele aprendeu, ele sentou para aprender, ele buscou aprender, buscou o ensino. Essas 3 características, ter história, ter experiência e buscar o ensino e o aprendizado, valorizar o ensino e o aprendizado, porque ele aprendeu, a gente vai ver isso aqui no texto, que ele aprendeu com quem? Com o apóstolo João e com o apóstolo Paulo, ele agora estava colocando em prática na igreja. Como é lindo, né? Quando você tem um obreiro como um Gaio. Será que na sua igreja tem um obreiro aí como um Gaio? Um obreiro que tem essa capacidade, que tem essa bagagem, né? Comenta aí comigo. Um dos motivos pelos quais eu estou lendo aqui a epístola, porque eu fiz uma enquete lá no nosso Telegram, no canal Telegram, perguntando se as pessoas já tinham lido, né, a epístola de João, a terceira epístola de João. É lá no Telegram, como eu disse para vocês, que eu converso com o povo e posto mais coisas lá e faço minhas enquetes também para testar e saber como é que anda as pessoas, né? Tem mais de 1000 pessoas nesse canal. 60% disse que já leu a epístola, mas 40% disse que não. Então, um número considerável de pessoas que não leram. Então, por isso que eu acho importante eu ler aqui com vocês. Bom, versículo 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. E aqui eu vejo mais uma característica interessante. As 3 esferas da vida precisam ser abençoadas por Deus. A esfera natural, a esfera intelectual e a esfera espiritual. Aleluia! A esfera natural, intelectual e espiritual. Muitas das vezes nós achamos que Deus veio para abençoar a nossa alma, ou seja, vai salvar a nossa alma. Essa era a ideia que a igreja tinha no século XIX e para o XX, aliás, né? No início do século XX, era a ideia que a igreja tem, e a igreja que vem para o Brasil é até essa igreja que vem dos Estados Unidos e tem muito dessa ideia, os primeiros missionários. Deus só está preocupado com a alma. Deus só veio salvar a alma, então nós vamos pregar o evangelho e pronto. Porque eles achavam, entendiam, que se você ganhasse a pessoa para Jesus, estava tudo feito. Porque uma vez que a pessoa aceita Jesus, tudo nela vai ser transformado. Seu modo de vida vai ser transformado, sua visão vai ser transformada, sua alma vai ser salva, então automaticamente tudo vai ser feito na vida da pessoa. Só que não é bem assim. Na verdade, aceitar a Jesus é o primeiro passo, porque existem outras áreas que são muito importantes.
Então criamos gerações e gerações de crentes que só pensavam em ir para o céu, mas viviam de qualquer maneira. Ou seja, eu posso ser pobre, não tem problema. Deus quer a gente assim mesmo. A luta é assim mesmo, a gente vai sofrer dessa forma mesmo, mas tá bom, né? Não precisa mudar, não precisa ajudar também, não precisa fazer caridade, não precisa cuidar dos pobres, porque Jesus não está preocupado com o corpo, você está preocupado com a alma. Esse é um grande erro. Observe que João fala com ele que, olha só, repetindo, né? Eu quero que você esteja bem. Ou seja, ele deseja, ele abençoa o apóstolo, o presbítero Gaio, dizendo: eu quero que te vá bem em todas as coisas, ou seja, em todas as áreas, né? E que tenhas saúde, isso é corpo físico, ok? Assim como bem vai a tua alma. Então, olha só, as três esferas: natural, você precisa ser abençoado em todas as coisas, né? Seu trabalho tem que ser abençoado, seu estudo tem que ser abençoado, a sua relação com a sociedade tem que ser uma relação abençoada. Você não pode viver uma relação de miséria, você não pode viver uma situação degradante, humilhante, num local inóspito, num local difícil. Deus não quer isso para você. Não estou falando de teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é aquela que diz que você tem que dar para receber e que Deus vai colocar você para ser líder, você vai ser próspero, você vai ser rico, você vai ser... Nada disso. Você tem que viver com dignidade. O cristão precisa viver com dignidade. Veja que o Davi vai falar sobre a questão da dignidade humana, falando: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Ou seja, viveu com dignidade. E é isso que Deus quer de nós. A nossa vida natural, nossas relações, né, onde nós vivemos, onde nós habitamos, ela precisa estar abençoada também. Intelectual, ou seja, é minha mente, né, que a sua alma vá bem. Então a minha alma também tem que estar cuidada, né? Essa intelectual, ou seja, o meu pensamento, a minha psique, ela tem que também estar abençoada. E a minha saúde, no caso o corpo físico também tem que estar abençoado, né? Ele tem que estar também saudável, né? Meu espírito tem que estar forte, mas o meu corpo também tem que estar forte. Deus quer nos abençoar em todas as áreas. Isso que eu chamo de o evangelho todo, para o homem todo. É por isso que o salmista diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Quando ele fala tudo, não é só roupa, não. Ele fala tudo, é espírito, alma e corpo. É a bênção tripla de Deus para mim e para você. Tá gostando? Então, ele abençoou e começou a falar: porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Ó, frisando aqui verdade, né? Falando assim, verdade. E aí, isso é muito importante. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Olha só, deu 3 vezes a palavra verdade. Então, essas notícias chegaram até João. João, Gaio está dando fruto, hein? Gaio é um homem de Deus. Gaio é um homem que tem feito aí a tua vontade. Gaio, a vontade de Deus. Gaio é um homem que anda na verdade. A gente vai trabalhar isso, andar na verdade, nada na revista. Por isso que eu não vou falar muito agora sobre andar na verdade. Mas é importante, que eu quero ressaltar, é que a notícia boa chegou até João. E como é bom, né, quando chega a notícia boa para o líder, né? Aquele irmão, né, tá dando fruto, aquela irmã tá sendo uma bênção no trabalho da oração. Olha que maravilha, né? Quando a gente dá fruto, as notícias chegam. E ele ficou feliz. E uma coisa que eu achei interessante é que ele ficou feliz em ouvir que aquele discípulo dele, aquele a pessoa que tinha aprendido a palavra, agora estava dando fruto. Porque tem líder que fica com raiva quando o liderado começa a aparecer, quando ele começa a trabalhar, quando ele começa a galgar altos postos, ele fica com ciúme. Ele vê o seu liderado como um competidor. Ele vê o seu liderado como competidor. Eu falei isso no meu site, Pastor Júlio César Medeiros. Ali tem muitas dicas de liderança. Eu falo sobre isso também no livro, né, de liderança, que eu tenho, os 7 princípios da liderança, que inclusive eu lancei na África. E tem líder que se fica incomodado. Não, eu não vou deixar aquele jovem fazer isso, que o jovem ele vai crescer muito. Irmão, o segredo, a maior alegria do mestre é quando o seu discípulo suplanta. O maior segredo, a maior alegria do mestre é quando aquele que vem depois dele vai mais além. Essa é a missão do professor, é ensinar para que o aluno venha suplantá-lo. Por isso o apóstolo Paulo fala: olha para mim aí, mas olha, olhe para mim e veja-me como exemplo. E aonde eu errar,
vocês não vão errar mais, porque vocês estão olhando para mim, você não pode errar porque você está vendo minhas falhas também. Então ele fica alegre, né? Você é um líder que fica alegre quando as pessoas, quando seus liderados se sobrepõem? Se ele pregar mais que você, se ele ensinar mais que você, aquele segundo professor, se ele começar a classe a gostar mais dele, será que você vai, como é que eu vou dizer, puxar o tapete dele, vai tirar ele da classe, não vai dar mais oportunidade porque ele está crescendo muito? Hã? Meu irmão, vem comigo que o negócio é forte, hein? Vamos lá. 5. Amado, procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. A igreja tem que cuidar não só daqueles da fé, mas também dos de fora. Gaio era importante porque o Gaio não cuidava só dos seus, mas ele cuidava também do mundo, dos ímpios. Quantas igrejas você chega aí, se a pessoa olha logo e fala, ó, não, tem uns que falam até assim, né? Não, se perguntar quem é um pastor, não fala que eu sou pastor, não, que eu não vou dar nada a ninguém, não tem compra, não tem bolsa, não tem nada. Aí o ímpio fica assim, ué. Como é que é o sentido dessa igreja que não ajuda ninguém? Não, é só para os domésticos da fé. Eles ficam só nesse versículo isolado e não querem ajudar os outros. Mas o apóstolo, o Gaio, fala, Gaio é o homem que ajuda tanto os da dentro quanto os da casa, de fora. O que na presença da igreja testificaram da tua caridade, aos quais se conduziu como digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios, ou seja, ele não pegou dinheiro com o povo lá. É forte, hein? Portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Então ele não pegou dinheiro, porque isso ia ficar feio para a igreja se ele ficasse dinheiro com os gentios. Ele não pegou ninguém, nada. Aí o apóstolo começa a alertar sobre os perigos. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Ou seja, mas Diótrefes começou a fazer barreira. Quem é Diótrefes? Gente, não temos muito o que falar sobre Diótrefes. Ele, diferente de Gaio, só aparece aqui. Então, é assim que acontece com as pessoas que se levantam contra a obra de Deus. Não tem vida longa, né? Ou seja, não aparece muito não. Ele é falado, cria aquela confusão, depois cai no esquecimento. É o caso de Diótrefes. O importante aqui não é nem saber quem foi Diótrefes, mas entender o que ele fez e o que ele representa. Diótrefes é aquele que representa o obstáculo na obra de Deus, aquele que bota empecilho na obra de Deus, aquele que bota dificuldade para fazer. Tem alguém, você conhece alguém assim, que fica lá lutando contra a obra, achando que está lutando contra o pastor, vai estar atrapalhando o pastor? Não, querido. A obra é de Deus. A obra não é do pastor, a obra não é do líder, a obra não é sua. A obra pertence ao dono da obra. E o dono da obra se chama Jesus. E aquele que se levanta contra ela vai ter problema. E Diótrefes era essa pessoa que levantou palavras maliciosas para quem recebê-los e os lança fora da igreja. Ou seja, quando ele tentava ir junto com a comitiva, eles fechavam a igreja e botavam ali para fora. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Ou seja, é uma recorrência, né, de João sempre falar sobre isso. Aquele que ama a Deus, na verdade, aquele que ama a Deus ama o seu irmão. É uma marca pessoal, um estilo de João escrever sobre isso. E ele está falando para Gaio, né, e Demétrios, né, não fique assim, não façam assim, né, não andem, deixa ele fazer o mal lá para lá, que Gálatas vai dizer sobre isso, o apóstolo Paulo vai dizer ao Gálatas, que tudo que o homem semear, ele cefará. Deus não se deixa escarnecer. 12. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. Também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. É bem possível que Demétrio tenha se levantado, né, Diótrefes tenha se levantado contra Demétrio ali, que queria ajudar Gaio. Porque tem gente assim, tem gente que não faz e não deixa ninguém fazer. Né? Eu vou falar sobre isso, não vou esgotar não, porque a gente vai falar muito esse terceiro trimestre sobre esse assunto. Hoje é só uma palhinha. Todos dão testemunho de Demétrio, já lemos. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Ele tinha desejo de encontrar o Gaio. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos de boca a boca. Paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos pelos seus nomes. Deus abençoe. Aqui ele termina a epístola de João e é ela que nós vamos estudar. Bom, no próximo bloco a gente vai ver então o tópico de número 1, né? João, Gaio, Demétrio e Diótrefes, onde o autor vai apresentar para a gente essas três
essas três personagens importantes para entendimento do que Deus quer nos ensinar através de andar na verdade. Bom, você já reparou, né, que o tema aqui é discípulo, né? E vai chegar o momento que eu vou falar mais sobre discípulo ou discipulado na lição de número 2. Mas hoje eu vou me ater nessa questão de andar na verdade. Vamos lá. 1. João, Gaio, Demétrio e Diótrefes. A terceira carta de João, com apenas 15 versículos, é personalista e foi endereçada ao presbítero Gaio. 1.1. Quem foi João? Filho de Zebedeu, fazia parte do círculo íntimo. Por que círculo íntimo? Porque Jesus andava com 3 discípulos, né? Que era Pedro, João e Tiago. Esses 3 discípulos é chamado de círculo íntimo, ou seja, aqueles que andavam mais com Jesus, eles estavam mais próximos de Jesus. É assim que as passagens representam eles sempre ao lado de Jesus, por isso que os teólogos chamam de círculo íntimo. E a partir daí a ideia também de que, Jesus tinha os 70, dentro dos 70 vinham os 12, dentro dos 12 tinha o círculo íntimo, que era aqueles com quem Jesus tinha mais intimidade. João era esse. É um desses, né, no caso. E é também conhecido como discípulo amado. E por que discípulo amado? Porque ele sempre estava encostado com a cabeça no ombro de Jesus, estava muito próximo mesmo de Jesus. João era pescador e denominado discípulo amado, como eu falei. Autor do Evangelho, segundo João, de 3 cartas que também levam o seu nome, sendo a última endereçada a Gaio, e do livro Apocalipse. Morreu de velhice, perto de 98 anos. A história conta que ele vai para a ilha de Patmos, né, e lá ele fica em degredo por conta da perseguição, né, que os imperadores romanos se levantam contra a igreja, e ali ele fica o resto da sua vida. Algumas discutem, né, acreditam que ele tenha saído da ilha de Patmos. Ele não morre na ilha de Patmos, mas ele depois é liberto, bem velhinho, e morre em sua casa, em sua residência. Mas o importante é a gente entender o que ele produziu. Ele escreveu a Evangelho de João, onde ele busca apresentar Jesus como Filho de Deus. Ele escreveu as 3 epístolas de João, a primeira epístola, a segunda epístola e a terceira epístola. Essa terceira epístola foi endereçada para Gaio, ou seja, uma carta personal, né? E o último livro, né? Mais um livro, o 4º livro que ele vai escrever, vai ser o livro de Apocalipse, a revelação que ele vai ter lá na ilha de Patmos. Quanto à questão de se foi e se não foi, não vale a pena você entrar. O que você deve entender é que nesse mundo antigo, tanto o Antigo Testamento e depois o Novo Testamento, a igreja também copia a ideia de atribuir, né, o livro àqueles que eles mais aceitavam como se fosse autor, não necessariamente ao autor. Então, não importa dizer se não foi João que escreveu, porque tem gente que vai dizer, olha, o livro Apocalipse não tem nada a ver com as 3 cartas, as 3 epístolas de João, e as 3 epístolas não tem nada a ver também com o Evangelho, então não foi a mesma pessoa. Isso não importa, né? O importante é que foi escrito, é histórico, e a gente atribui, né, segundo a tradição, atribui a João, porque tem que ter um autor, né? E então isso que é interessante a gente focar nisso. Se caso levantarem essa polêmica, você fala, não, irmão, importante é a gente entender que foi escrito, não necessariamente se foi esse João ou outro João, não importa. O que importa é o relato, é a veracidade daquilo que aconteceu e a forma que foi colocado. Bom, agora quem foi Gaio e Demétrio? 1.2. Quem foram Gaio e Demétrio? Gaio e Demétrio são apresentados por João como cristãos fiéis, como eu falei para vocês. Gaio era líder de uma das igrejas da Ásia Menor, da qual João se tornou bispo. Um obreiro generoso e hospitaleiro que oferecia abrigo aos missionários em sua casa. Olha só que interessante, aqui deixa eu, agora pelo autor aqui, a gente vê que além daquelas características que eu falei no começo, ele tem história, né? Ele alguém que sentou para aprender, né? E alguém também que tem experiência. Ele também era uma pessoa agora hospitaleira. Ele recebia os pastores, os obreiros que iam, porque naquela época eles se moviam de lugar em lugar pregando o evangelho, como o apóstolo
Paulo fez 3 viagens missionárias. E então ele não tinha residência física. Quando ele chegava, ele se colocava, né, numa residência, numa casa, recebida pelos irmãos. Então Gaio era essa pessoa que na igreja onde ele estava afiliado, essa igreja da Ásia Menor, da qual nós não sabemos o nome, ele abria suas portas e recebia o evangelista que estava em viagem visitando a igreja. Então ele era um homem hospitaleiro. Então 2 características interessantes do obreiro aqui, do discípulo. A gente pode dizer, ele é generoso e hospitaleiro. Em sua 3ª carta, João elogia e incentiva o amado irmão em Cristo por seu ministério de hospitalidade aos mensageiros itinerantes que iam de um lugar ao outro para pregar o evangelho, como eu falei. Demétrio era o tipo de cristão que, ao contrário de Diótrefes, procurava construir em vez de destruir. Procurava manter Deus no centro da vida em oposição a si mesmo. Era um homem de boa reputação e leal à verdade, reconhecido por seu testemunho cristão. Como ele falou assim, eu sei, de Diótrefes, Demétrio, né? Gaio e Demétrio foram grandes colaboradores de João. Eles ajudavam o apóstolo no cuidado da igreja local. Então observe que aqui o apóstolo João ele relata quais são as principais pessoas que estão nessa igreja. Nós temos um homem hospitaleiro, que é Gaio, que abre as suas portas, que é um homem experiente, é um homem que aprendeu com os apóstolos, né? Que viajou com eles, que tem uma história, tem uma bagagem. Ele é generoso, porque ele cuida dessas pessoas que visitam. Ele é um homem hospitaleiro, porque ele abre as suas portas. E o outro, que é o Demétrio, é aquele que constrói pontes e não destrói pontes. Ou seja, aquele que traz para perto e não aquele que afasta. Tem pessoas que são assim, que elas afastam as pessoas. Eles são chamados de desagregadores. São pessoas desagregadoras. Aonde ele está, tem problema, porque ele luta, ele separa, ele corta relacionamento. Ele às vezes acaba com amizade. Ele às vezes acaba até mesmo com igrejas. Presta atenção. Às vezes acaba até mesmo com a igreja. Eu conheço igrejas que fecharam. E fecharam justamente por causa de muitos, mas muitos Diótrefes. Pessoas que lutaram contra até que conseguiram o seu objetivo, que era fechar uma igreja. Não pense que uma igreja não fecha não, porque ela pode fechar. As pessoas podem sair dali, as pessoas podem mudar, ou ela pode ficar tão raquítica. Estou falando de igreja de corpo de Cristo, estou falando de igreja local. Ela pode ficar tão raquítica que aquelas pessoas que estão ali não dão fruto, não prosperam, ela não consegue ir avante. E o pastor, coitado, que fica ali, ele luta anos, mas ela fica muito pequena e às vezes acaba até mesmo migrando. Aqueles crentes que querem alguma coisa migram para outro lugar e aquela igreja fecha as portas. Por quê? Por causa de muitos, infelizmente, Diótrefes, aqueles que não constroem pontes. A pergunta é: você tem sido uma pessoa que constrói pontes ou uma pessoa que destrói pontes? Você tem sido uma pessoa que tem amizade, relações, uma pessoa que constrói, né, em torno de si, pessoas que têm em torno de si, pessoas que se ajudam mutuamente, que estão em comunhão, ou você é daquele da separação, da cisão, da briga, da discórdia? Quem é você? Você é Demétrio ou você é Diótrefes? Comente aí, quem é você, Demétrio ou Diótrefes? Né? Essa pergunta que eu estou fazendo é uma pergunta que eu faço muito no curso de liderança, está aqui embaixo, aqui, ó, é EAD, tem curso de liderança, capelania, juiz de paz. Faz o curso com a gente, tenho certeza que você vai ajudar aqui bastante o canal, porque com esse valor a gente consegue fazer aqui as nossas manutenções, comprar equipamentos, e também você vai aprender muito. Então, estudo no Centro de Estudos Boa Semente, você vai gostar. 1.3. Quem foi Diótrefes? Ao contrário de Gaio e Demétrio, Diótrefes não obedecia nem respeitava o apóstolo João. Olha só. Era obstinado e falava o que não devia, causando mágoas e conflitos no seio da comunidade. Tem gente assim, né? Eu vou falar mesmo. Deus me deu boca para falar. E eu não vou guardar nada. Né? Eu sou sincero, eu sinto, eu falo. E ele sai magoando todo mundo. Irmão, quem fala quando não é convidado não é sincero. Quem fala quando não é convidado é uma pessoa sem educação. Uma pessoa que fala aquilo que ela pensa sem filtrar é uma pessoa sem senso.
É uma pessoa que não tem noção, como diz aqui no Rio, uma pessoa sem noção. Tem muito crente sem noção, tem muito irmão sem noção. Dá na cabeça dele, ele fala, sabe? Ele critica. Às vezes, irmãos, na obra de Deus nós temos que ter muito cuidado. Porque tem pessoas que estão trabalhando na obra de Deus, mas estão com muito amor, com muito zelo, e nem tudo sai perfeito. Mas essas pessoas, os críticos, são aqueles que, como Diótrefes, eles estão ali para acusar, para apontar o erro, para dizer que está errado. E não quer saber se aquela pessoa teve dificuldade, se ela errou, que criou alguma situação, talvez, fez alguma coisa que não era 100%, que não era o melhor que poderia ter sido feito, teve algum defeito, porque todo mundo tem, e aí alguém vem e esculhamba com aquela pessoa, esculhamba com aquele trabalho, né? Não percebe que aquela pessoa vai ficar magoada, ele não se sente, como é que eu vou dizer, constrangido em fazer isso com as pessoas, em maltratar pessoas, em desprezar as pessoas ou expor as pessoas. Então ele é uma pessoa que magoa aos outros através das suas palavras, causando muitas feridas. E esse Diótrefes, ele vai fazer isso na igreja, trazendo essa dissensão, né? Trazendo conflito e causando mágoas. Quantas mágoas nós temos na igreja? O vídeo que eu fiz também sobre como evangelizar uma pessoa que se afastou da igreja por ter sido magoada por ela. Quantas pessoas nós perdemos nesses anos por causa de pessoas que falavam o que pensam. Eu sou sincero, eu sou positivo, tinha muito antigamente, né? Eu sou positivo, eu falo mesmo, falo na cara, e aí você vai magoando as pessoas, você vai entristecendo as pessoas, e a igreja vai morrendo. Ou seja, as pessoas vão morrendo, vão adoecendo naquele lugar. E seja o primeiro. Então, ele queria ser o primeiro, queria ter primazia, queria ser aquele que iria aparecer, é aquele que não faz, mas não deixa ninguém fazer. É sempre assim. As pessoas sabem onde está o erro. Fulano, pastor, fulano está fazendo errado. Pastor, o líder não sei o quê. Irmã, quer fazer? Não quero fazer não. Então como é que você sabe que está errado? Eu sei que está errado, mas fazer não dá para mim. Então, se não dá, por que você não fica quietinho, né? Deixa quem quer fazer, deixa quem quer trabalhar, irmão. Trabalho para todos, mas tem aqueles que ficam na porta do céu. Não entra, não deixa ninguém entrar. Tem gente que é como Demétrio, fica na porta do céu. Ele não faz, mas não deixa ninguém fazer. Ele não ajuda o pastor, mas não deixa ninguém ajudar. Quando o pastor vai chamar alguém, ele fica embaixo só falando: fulano, não trabalha não. Ciclano, se eu fosse você, não pegava esse trabalho. Se eu fosse você, não fazia isso. Se eu fosse você, e aí a obra de Deus vai morrendo. Diótrefes, infelizmente, era assim. Era um mau discípulo, ambicioso, caluniador, portanto indigno de servir na igreja. Olha, isso é forte. Então aqui, as características, isso aqui é interessante você fazer. Você coloca de um lado as características de Demétrio, do outro você coloca as características, no quadro, né? Você coloca as características de Diótrefes, características negativas. Depois você bota um grande ponto de interrogação perguntando: e aí, quem você é? Quem você é na obra de Deus, Demétrio ou Diótrefes? Que Deus nos livre dos Diótrefes. Tópico de número 2. O que é a verdade? A verdade é um dos atributos divinos. A Bíblia é chamada de palavra da verdade. Jesus disse em João 17,17 que a palavra de Deus é a verdade. E ainda em João 14,6 ele é o caminho, a verdade e a vida. E aí eu grifei: a verdade no contexto cristão e bíblico não é simplesmente o contrário da mentira, mas a base em que os homens devem andar e a palavra que devem falar. Isso está em Efésios 4,25. A verdade absoluta, a verdade liberta. E aí eu trago uma reflexão aqui que eu anotei para vocês sobre a verdade. A verdade não é um conceito. A verdade é um estilo de vida. Quero que você comente aqui. A verdade não é um conceito. A verdade é um estilo de vida. Sabe, porque hoje a gente discute se é verdade, se não é verdade. A verdade hoje, nesse mundo que a gente está vivendo de relativização, né? Nessa pós-verdade que a gente está vivendo, nós estamos vivendo, na verdade, nesse pós-moderno. O pós-moderno é caracterizado justamente por isso. Pela não verdade, ou pela inverdade, ou pela, como é que eu vou dizer, da deteriorização da verdade.
a verdade ela está se erodindo, está se deteriorando, ou seja, você não existe mais uma verdade pura, uma verdade absoluta, mas toda verdade ela é relativa. Então, numa discussão, né, que eu digo, num debate, as pessoas falam assim: não, essa é a tua verdade, essa é a minha verdade, eu vou ficar com a minha verdade. E essa verdade nem sempre é verdade, às vezes é mentira, mas ele adotou como verdade. E às vezes também há a situação de você transformar a verdade em mentira, como no caso das fake news, né? Você pega uma coisa que é mentira e você começa a falar aquilo como se fosse verdade. E ainda usam, né, aquele conceito dizendo que não é cristão, não é bíblico, dizendo uma mentira dita várias vezes se torna verdade. Eles aprenderam isso tão bem que eles falam mentira, 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 e eles acreditam na própria mentira. Mentira pode ser dita 1000 vezes, mas ela sempre será mentira. Você não importa que as pessoas acreditem, não importa que as pessoas digam, o certo é o certo. E o errado é o errado. A verdade não pode ser relativizada. No mundo de tantas relativizações, nós não podemos relativizar a verdade. Por isso, eu acredito que a verdade, eu ensino, né, que a verdade não é um conceito. Porque se ela fosse um conceito, a gente podia discutir, a gente podia relativizar. Essa é a tua verdade, essa é a minha verdade. Você fica para lá com a sua, que eu fico para mim com a minha. Não, ela não é um conceito. Porque um conceito a gente pode discutir, a gente pode não aceitar. A verdade, ela é um estilo de vida. O cristão, ele anda na verdade. O estilo de vida, ou seja, o modo dele viver é a própria verdade. Por quê? Porque a Bíblia é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, e ela está dentro de nós, e nós vivemos baseados, direcionados, não pelo meu conceito, daquilo que eu acho que é meu ou que é certo, ou que você acha que é seu e é certo, mas nós somos orientados pelo que a Bíblia diz, ou seja, ela é a verdade, não é a minha, não é a sua, mas a verdade do eterno, e ela não muda. E por não mudar é que eu me pauto por ela. Os tempos mudam, mas ela permanece a mesma. Os homens mudam, mas ela permanece a mesma. Então ela é o meu paradigma, ela é minha bússola, ela é o meu estilo de vida. Você tem feito da verdade o seu estilo de vida? Você tem procurado andar na verdade? Voltando no tema, né? Aqui, o verdadeiro discípulo anda na verdade. Ou seja, andar aqui significa praticar, que a gente vai ver aqui no 2.1. Então, a verdade ela é um estilo de vida, porque nós andamos na verdade. Ou seja, minha vida toda ela é pautada pela verdade. As 3 esferas da minha vida, social, espiritual e material, ela é toda verdade. Minhas relações são construídas na verdade. O meu trabalho ele é pautado e dirigido pela verdade. A minha palavra, a minha pregação é baseada na verdade. A minha conduta é baseada na verdade. Os negócios que eu faço são pautados na verdade. É glorioso como cristão. Tem a verdade como seu estilo de vida. Mas o que é então andar na verdade? 2.1. Andar na verdade. Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. João 8,44. Ensinando não só que o inimigo criou a mentira, mas que os filhos de Deus devem andar na verdade, seguindo o caráter de Deus. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Ou seja, as coisas não podem existir meias verdades. Meia verdade é mentira. Quem anda na verdade prega e vive o que ensina as Escrituras e está em unidade, lembra João 17:21, e está em unidade com Jesus. Então, para andar com Jesus, a gente tem que estar em unidade, e para estar em unidade, tem que andar na verdade. Aleluia. Agora, olha só, andar na verdade. E por que a gente tem que andar na verdade? Porque tem pessoas que não andam na verdade. Vivem uma vida de mentira. Suas relações são mentira. Sua fala é uma mentira. Seu comportamento é mentiroso. Tem gente que mente até no púlpito. Tem pastores que a gente observa assim que de 10 palavras, 5 é mentira. Então, essas pessoas, na verdade, não vivem a verdade, o estilo de vida, mas elas fazem da mentira seu ganha-pão, o seu dia a dia. Só que a Bíblia diz aqui que aquele que vive na mentira, o mentiroso.
Ou seja, aquele que vive mentindo, ele está adotando as práticas que não são de Deus, mas as práticas que são do mal, do inimigo. O mentiroso, infelizmente, é aquele que está servindo ao pai da mentira, ou está andando na mentira, ou seja, a mentira é o estilo de vida dele. 2.2. Defender a verdade. Na versão NTLH, na linguagem de hoje, Novo Testamento, né, nova tradução na linguagem de hoje, NTLH, de Provérbios 22:12, diz: o Senhor Deus está alerta para defender a verdade e atrapalhar os planos dos mentirosos. Mentiroso só vive enrolado, né? Um dos papéis da igreja, portanto, dos crentes, é realizar aquilo que agrada a Deus. E defender a verdade está nesse plano. João combateu Diótrefes exatamente por ele estar do lado oposto da verdade. Por isso ele diz a Gaio: amado, não sigas o mal, mas o bem. Ou seja, não segue Diótrefes não, o mau exemplo dele. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Os apóstolos tinham como principal tarefa em seus ministérios defender a verdade. Pedro foi claro ao dizer: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, ou seja, a verdade. Então nós precisamos defender a verdade. Acho incrível, né? E eu disse naquela hora que a igreja, tem pessoas que acabam com uma igreja. Por que eu falo isso? Porque tem pessoas que se calam diante da mentira. É o que Martin Luther King disse: o problema não é o mal que as pessoas mais fazem, mas o silêncio das pessoas boas. Porque quando você se cala diante da mentira, você também é conivente com ela. Se você sabe que o seu irmão está sendo difamado e você não fala nada e você sabe da verdade, você também é um mentiroso. Ah, pastor, eu não quero me envolver. Ah, pastor, eu não quis tomar partido. Ah, eu não quis. Você está sendo um mentiroso também. Você sabe que isso é mentira. Você sabe que estão difamando aquela pessoa. Você sabe que aquilo não é verdade, está sendo falado. A reputação daquela pessoa está sendo atacada e você não faz nada. Você também está coadunando com a mentira. E você é um daqueles que está querendo também acabar com uma igreja. E isso acontece porque chega um momento que aquela igreja deixa de ser... Não é que às vezes ela vai fechar as portas, não. Não é que às vezes ela vai fechar as portas, não, porque isso dificilmente acontece. Mas ela vai ficar cheia de pessoas igual Diótrefes, né? Cheia de pessoas más, cheia de pessoas ruins, porque os bons eles vão sendo expulsos dela. Eles levantam calúnias, eles tiram, eles fazem aquelas panelinhas, não deixam ninguém entrar. E então as pessoas vão para outras igrejas e só fica pessoa ruim lá. E eu fico pensando, o que você está fazendo aí? O que você vai fazer? Ah, não. Ainda fica aquela desculpa assim: não, Deus não quer que eu saia daqui. Tem que tomar uma posição, às vezes, na sua vida. Ou você se levanta contra e fala a verdade ali, né? Ou você não compactua com isso. Você não compactua com isso. Fala assim: não, irmão, não vou compactuar com isso. Não vou compactuar com a forma que está sendo feita aqui, porque vai todo mundo desse jeito, vai todo mundo para a perdição. Não é? Esse negócio está muito forte. 2.3. Amar a verdade. João era conhecido como apóstolo do amor. Em sua terceira carta, ele demonstra amar a verdade, se alegra com Gaio e Demétrio, que andam na verdade. Assim como a verdade, o amor é um dos atributos de Deus. João relata a oração de Jesus, onde ele declara: e eu lhes fiz conhecer teu nome, e é por isso que eu li lá no comecinho a oração sacerdotal. Paulo, ensinando sobre o amor, diz: o amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. Ou seja, então você não pode, se você sabe que alguém está sofrendo por conta de uma inverdade, você deve falar. Aqui vemos o estilo de vida cristã, exibido por Gaio e Demétrio, em oposição de Diótrefes. O tempo todo a gente está vendo isso, né? Quais são os modelos que a gente quer ser? E olhe para a sua igreja, para a nossa igreja, para o seu ensino e veja quem é o Demétrio, que não é ficar julgando as pessoas, mas entendendo as atitudes das pessoas, não as pessoas em si, mas a atitude delas. Porque quando a gente começa também a atacar pessoas, mesmo que tenha o Diótrefes, né, na igreja, você não deve atacá-lo também, né? Atacar as pessoas. Você é isso, você é aquilo. Não, não é isso que o cristão deve fazer, porque quando você faz isso, você está levando para o lado pessoal. E ao levar para o lado pessoal, você está gerando mais conflito dentro do seio da igreja. Observe que João não fala que vai punir Diótrefes, ele não fala que vai excluir, ele não fala que vai entregar para Satanás, não fala que vai colocar o nome na boca do sapo, ele não fala que vai, né, entregar na mão de Deus. Não, ele fala assim: olha, vocês que são bons, segue o caminho bom.
você que são de Deus, segue o caminho de Deus, porque essas pessoas nem conhecem a Deus, não verão a Deus. Ele está se fazendo uma referência, né? A lá o Sermão do Monte, Jesus falou, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quem é limpo de coração vê a Deus, ou seja, percebe a presença de Deus, vê a glória de Deus na sua vida, né, diante dele, naquele grande dia. Agora, quem não faz isso, não conhece a Deus, não vê a Deus, não sabe quem é Deus, porque se soubesse, não faria assim. Então, não leve isso para o lado pessoal. Fulano é Diótrefes, fulano é Demétrio. Fulano é ruim, fulano é mau. Não, mas a ação que a pessoa pratica que a gente tem que combater. Nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. Lembra que o Paulo falou? Não é a gente arrancar a pessoa da igreja. Ah, você é um Diótrefes, vou arrancar você. Não é isso. Jesus falou sobre o joio e o trigo, ensinando para a gente que os dois crescem juntos. E, aliás, não dá nem para perceber quem é quem às vezes. Mas é você combater o que é a ação e não a pessoa necessariamente. Porque a ideia da igreja não é jogar as pessoas no mundo, mas é convertê-las, é salvar as almas. Tá. Eita! É, irmão, é de Deus essa lição. Cada lição eu gosto da Betel e eu, como falo para vocês, eu não me vejo em lugar nenhum comentando. Tem as revistas aí que eu nem vou falar o nome para não dar cartaz, mas eu pego umas revistas assim que, meu amor de Deus, é só legalismo, é só obras mortas, é só não pode isso, não pode aquilo, outro é roupa, é não sei o quê. Não, 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 não. A gente está muito mais além. Nossa Madureira tá lá na frente. Tá lá na frente. Nós estamos aqui, ó, focado no que Deus tem falado para nós. Sempre foi pioneira nesse campo de abrir, né, a nossa mente enquanto cristão. Então, não é você atacar as pessoas, jogar o Demétrio fora, não, mas é atacar o que ele fala, o que ele faz. Não, irmão, isso é mentira. Vai chamar a pessoa de mentiroso, né? Que nem eu ia falar que a pessoa é filho do diabo. Não, não é isso também, né? Quem mente é mentira. Que a Bíblia fala, quem mente, o diabo é o pai da mentira. Quem mente, aí fica por cada um completar. Mas fica feio você chamar você filho do diabo. Não vai fazer isso. Ninguém é filho do diabo, né, irmão? Nós somos filhos de Deus. O comportamento é que é ruim. O comportamento é que é de coisas ruins, né? Não é a pessoa. Porque eu creio que todos são filhos de Deus. Todos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. O que acontece é que essa imagem às vezes é embaçada pelo pecado. Mas não é porque ela é embaçada pelo pecado que eu vou jogar o espelho fora. Eu vou limpar esse espelho. E esse espelho só pode ser limpo pela palavra de Deus. Você está entendendo que Deus está nos levando hoje, né, nessa aula, a uma profundidade grande para o teu crescimento, por isso que o tema é também discipulado, né, para o teu crescimento espiritual. Então, isso não é atacar as pessoas, mas atacar o comportamento. Olha, eu não concordo com o teu comportamento. Eu não concordo com o que você está falando. Eu não concordo com o que você está dizendo. Eu não concordo com a forma como você está agindo. Não é pessoal isso. Não, entendeu? Não é contra o Joãozinho, o Antônio, a Mariazinha, não é chegar e não. É você falar, olha, seu comportamento, o que você está fazendo não agrada a Deus. Você não está andando na verdade. Ei, vamos lá para o tópico 3. E aqui, ó, ele ensinando o que, né? O verdadeiro discípulo de Cristo deve conhecer, pregar, viver, defender e amar a verdade. Mais que um valor, a verdade é um atributo de Deus. Bom, querido, querida, você sabe que eu estou com um projeto na África desde que eu voltei, né? Eu estou com um projeto de construir essa escola, eu quero que você ore por nós. Eu tenho ido nas igrejas também para falar sobre isso. E se você quiser orar, se você puder orar, ore. Se você puder contribuir, contribua. No momento eu estou fundando uma ONG agora, a ONG Oficina de Esperança, para a gente poder fazer essa arrecadação com mais transparência, né, com CNPJ, tudo direitinho, para a gente poder ter empresas aí ao nosso lado, para a gente poder construir essa escola em África. Custa $50 mil para a gente começar. Já comecei a enviar, eu quero agradecer aqui à Igreja Alto Castro, na oferta de missões, presbítero Tomás, a presbítero Aluan nos ajudaram aí, né, com essa oferta. Já mandei lá para o pastor e eu estou aí nessa luta. Ore por nós, tá? Para que Deus possa nos abençoar. Esse é um projeto da minha vida, é um projeto da minha vida, né, construir essa escola lá, tá bom? Ore por mim, em nome de Jesus, me cubra com as suas orações e que esse canal seja canal de bênção, para levar a boa semente, não só no Brasil, mas no mundo também. 3. O poder de um discípulo de Cristo.
O poder de um autêntico discípulo está relacionado a 100% ao Evangelho. Ou seja, nosso poder não vem de nós, o poder vem de Deus. Paulo diz que este é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. A fonte desse poder é o Espírito Santo, Atos 2,1. É nunca o homem ou alguma instituição humana. Ou seja, eu não posso fazer por mim, não posso fazer pela minha força e nem pela minha instituição. Assembleia de Deus, né? Essa é a casa aqui. Não, é uma instituição. Né? É uma instituição. 3.1. O poder para ensinar. Aquele que tem poder deve aprender primeiro a ter poder sobre a si mesmo. Quebrou tudo agora. Caiu tudo, quebrou tudo. Aquele que tem poder deve aprender primeiro a ter poder sobre a si mesmo. Só assim terá poder para discipular com base nas Escrituras. Ou seja, primeira coisa, eu tenho que dominar a mim mesmo. O apóstolo Paulo fala disso em Gálatas, capítulo 5, sobre o domínio próprio. O fruto do Espírito. Uma das facetas do fruto do Espírito é dominar a si mesmo. Quem quiser ser poderoso, a primeira coisa que tem que fazer é ser poder sobre si. Ok? Então eu tenho que ter poder sobre mim mesmo, eu tenho que me dominar. E só assim eu poderei discipular alguém com base nas Escrituras. Porque se eu não vencer a mim, como é que eu vou discipular alguém? O maior inimigo nosso não é o diabo. O maior inimigo nosso somos nós mesmos, a nossa carne, o nosso desejo, aquilo que a gente pensa, aquilo que... Então, ele começou assim, vamos lá. A Bíblia é a única fonte de poder. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Jesus orou agradecendo, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Jesus orou agradecendo a Deus pelo poder que recebeu sobre toda a carne. Lembra que ele pega João 17, então por isso que é importante, tá vendo? Toda hora ele retoma João 17, que é o segundo texto que ele usa para trabalhar, com a qual tinha autoridade para ensinar as verdades espirituais eternas. Ele era chamado de Rabi, que quer dizer mestre, aquele que tem como atribuição o ensino. Então o maior poder nosso para ensinar vem de Deus. Não vem do cargo. Eu sou isso, eu posso ensinar porque eu sou pastor, posso ensinar porque eu sou presbítero, posso ensinar porque... Você pode ensinar se você for servo de Deus. Você pode ensinar se você pratica aquilo que você ensina. Tanta gente ensina aquilo que não faz. O grande poder do homem, a grande autoridade, existem dois tipos de autoridade. Presta atenção. Vem comigo. Bater palma para você não dormir. Vem comigo. Vem comigo. Existem dois tipos de poder. Poder espiritual, autoridade. Dois tipos de autoridade. Autoridade espiritual e autoridade moral. A autoridade espiritual está lá em 1 Coríntios capítulo 12, os dons espirituais. Né, visão, revelação, elocução, ok? Agora o segundo tipo de autoridade é moral, aquilo que você faz, aquilo que você pratica. Isso está em Gálatas capítulo 5, o fruto do Espírito. Né? Então, olha só, esses dois poderes têm que caminhar lado a lado. Nós somos pentecostais. Então nós não podemos abrir mão do poder espiritual, que é 1 Coríntios 12, os dons. Mas também não podemos abrir mão de Gálatas 5, que é o caráter cristão. Ou seja, para esse aqui funcionar, ele tem que ter esse aqui. Eles têm que andar junto. Eu posso profetizar, mas eu tenho que viver. Eu posso pregar, mas eu tenho que praticar. Eu posso ensinar pelo Espírito Santo e rodar cabalhota e plantar bananeira, mas eu tenho que viver tudo aquilo que eu ensino. Então, ele está dizendo isso, foi o que ele falou aqui. O discípulo não ensina da sua cabeça, não ensina aquilo que ele pensa. Tem gente que coloca na Bíblia aquilo que ele acha. Eu não gosto disso, então eu vou falar que esse é pecado. Eu não gosto de paletó de lascado. Não gosto de paletó lascado. Irmãos, o paletó de lascado foi o diabo que criou, porque eu não gosto. Então ele não gosta, ele fala que é do diabo. Tudo que ele não gosta, ele fala que é do diabo. Não gosto disso, então não é de Deus. Não, irmão, não é da tua cabeça. Lembra que eu falei lá no começo sobre a verdade? Não é a tua verdade nem a minha verdade. É a verdade de Deus, a verdade que vem do céu. E essa verdade não está no que eu escrevi, está no que eu escrevi na palavra de Deus, ou que Jesus escreveu, ou seja, o que Deus colocou, a escritura divinamente inspirada. É lá que eu vou buscar a verdade. Então, o poder também não é do meu título, eu sou doutor, eu sou isso, eu sou aquilo, não. Eu sou servo. Quando você quer ensinar ou falar baseado na sua autoridade, usa seu título, é porque você não é um verdadeiro discipulador. O verdadeiro discipulador ele é respeitado independente do título. Então tem gente lá na igreja lá que não tem título de pastor, mas é pastor.
Tem gente que está lá, não tem título de discípulo, de apóstolo, mas é um apóstolo. Tem gente que está lá, não tem título de doutor, mas é professor, mas é mestre. É o quíntuplo ministério, né, os ministérios quíntuplos de apóstolo Paulo, ele vai falar sobre isso, sobre os dons ministeriais. E os dons ministeriais, preste atenção, não são equivalentes a carteiras, não são equivalentes a instituições. Então tem muita gente que pode ser pastor, chegou lá pastor, mas não tem dom para pastorear. Tá lá porque é amigo, tá lá porque, sei lá por que tá lá. Eu vou embora. Não vou embora não, porque tem mais coisa para falar. Então, ele tá lá por estar, mas ele não tem o dom. E tem gente lá na igreja que tem o dom e não tem o cargo. Aí você vai falar assim, pastor, então tem que consagrar. Às vezes não. Às vezes deixa ele lá com um dom de pastor sem ser pastor. Às vezes você vai consagrar, vai dar ruim. Porque ele nasceu para ser aquilo ali, para trabalhar, ele está trabalhando muito bem ali. No meio da igreja, ajudando, aconselhando. Agora bota ele lá em cima, já muda. Você conhece alguém assim? E quando foi consagrado mudou? Ih, Deus do céu, que revista, direção. A direção tá até calminha, a direção tá ligadinha ali, não tá nem falando nada, nem tocou o telefone. Vamos lá. 3.2, o poder para liderar. Parece que Gaio era um servo de Deus que se destacava na igreja local por sua conduta. Apesar de ter alcançado tal patamar, diferentemente de Diótrefes, que se achava autossuficiente, Gaio mantinha a submissão ao seu líder João. Quem não é liderado, por isso que eu sempre começo meu vídeo e eu falo, pastor Sóstenes Silva, pastora Maria Cláudia. Você já viu? Todo vídeo eu falo. Mas porque outro dia teve um comentário, que tem uns comentários que ninguém merece, né? Fica elogiando, não estou elogiando. Eu estou debaixo da autoridade dos pastores aqui. Meu pastor, tem um pastor. Então eu tenho que estar debaixo de uma autoridade. Todo mundo tem que estar debaixo de uma autoridade. Eu não entendo essa liderança que não quer estar debaixo de uma autoridade. Então, Gaio não queria, Diótrefes não queria estar debaixo da autoridade de Gaio. Pelo contrário, ele combatia Gaio. Daí vinha seu poder para liderar. Ou seja, Gaio, né, ele tinha um coração de servo, procedendo fielmente em tudo. 3 João 8, ou seja, eu fiquei sabendo que você é um servo de Deus. Então esse é o poder que ele tem. Ser servo. Aquele que é menor se tornará o maior. Lembra que a gente estudou lá em Jacó? O maior servirá ao menor? Isso é forte, hein? Isso é forte. Vamos seguir. Vem comigo, semente. Sementinha de Jesus, vem comigo, sementinha. Daí vinha seu poder para liderar. Já Diótrefes exigia das pessoas o que ele próprio não tinha: obediência e submissão à liderança. Deixa eu te falar uma coisa, tem gente que é bom para mandar, é igual cobrar dinheiro. Tem gente que é bom de cobrar, tu pode ter certeza, pode anotar aí, anota que eu não erro, nesse ponto eu não erro, né? Nesse ponto eu erro muito mais às vezes, mas essas coisas eu não erro mais não. Presta atenção, quem é bom de cobrar é ruim de pagar. E a mesma coisa, quem é bom de mandar é ruim de obedecer. Todo mundo que manda, é ruim de obedecer. Geralmente saltou escala, queimou etapa. Só Deus sabe como ele chegou nesse cargo. Só Deus sabe quantos presentes ele teve que fazer. Só Deus sabe quantos almoços ele teve que pagar, quantos banquetes ele não teve que dar para chegar a determinados cargos. Sabe qual é o resultado? Ele não sabe mandar, porque ele não sabe obedecer. Eu tinha o meu primeiro pastor, vocês vão saber quem é o meu primeiro pastor. Pastor Eronildes, meu primeiro pastor. Marcou minha vida nos anos 80. Senador Camará, eu novinho, recebendo uma palavra, que doutrina. Hoje ele está jubilado, já tem mais de 80 anos, né? Um abraço aqui para ele, toda a família dele, uma família maravilhosa. Desse meu pastor, meu primeiro pastor. A Bíblia diz, mas a Bíblia não diz, mas se dissesse também não estaria errado. Nossa, o primeiro pastor a gente nunca esquece. O primeiro pastor a gente nunca esquece. E esse pastor marcou minha vida. E ele dizia: quem não sabe obedecer jamais saberá mandar. Então, você quer saber se a pessoa é um bom líder? Mande, dê tarefas para ela, veja se ela cumpre. Se ela não cumprir, ela não vai saber mandar depois. Sabe por quê? Porque aqueles que não passaram pelo caminho da obediência não sabem o sacrifício que é obedecer. E, portanto, eles pedem coisas absurdas. Eles pedem coisas sem sentido. Eles impõem sobre os outros cargas e tributos pesados.
Ele coloca fardo sobre o povo porque ele nunca carregou nada. Agora, quando você carrega isso, quando você sente a dor da obediência, você tem mais parcimônia, sensibilidade em mandar. Você não grita, você fala baixinho. Você não manda, você fala por favor, por gentileza. Pode fazer isso? Poderia fazer aquilo? Veja os grandes pastores, os grandes líderes, né, como eles agem. Vamos lá, vamos ensinar. Ó, poder para liderar, né? Gaio mantinha a submissão ao seu líder João. Seu coração era de servo, procedendo fielmente em tudo. Daí vinha o seu poder, né? Como a gente já leu. Era insubmisso. Quem? Demétrio, Diótrefes, né? Vou trocar toda hora isso aí. Diótrefes exigia das pessoas o que ele próprio não tinha. Obediência e submissão à liderança. Era insubmisso e opunha-se abertamente às ordens de João. Ou seja, ele ficava lá fazendo barreira. Cadê o versículo 9 e 10 aqui, rapidinho, que eu quero ler. Retomar aqui. Não contente com isso, não recebe os irmãos. Aqui, trarei à memória as obras que ele faz. Ou seja, João fala, quando eu for, vou falar com ele na cara dele, hein? Trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Ou seja, aquele que luta contra a obra do Senhor, mas não prosperará. Não prosperará aqueles que lutam contra a obra do Senhor. É o Gaio, né? E o poder para liberar vem de onde? Vem do exemplo. 3.3, o poder para servir. Jesus recomendou aos seus discípulos que guardassem em coração até que fossem revestidos do poder do alto. Atos 1.8. Ou seja, não faz nada. Espera o Espírito Santo. Em Atos 2, todos eles foram cheios do Espírito Santo, recebendo a unção que lhes daria poder para servirem como igreja do Senhor. Esse poder foi claro no ministério apostólico. Atos 4, 7 e 10, os milagres que são feitos. Gaio servia os irmãos ao hospedá-los em sua casa, mesmo sem conhecê-los, uma marca do poder de um servo fiel ao seu chamado. Então, só pelo Espírito, eu anotei, só pelo Espírito Santo é que podemos ser servos, né? Poder para servir, o Espírito Santo que nos dá poder para servir, para sermos obedientes, para sermos pessoas que vão realmente fazer a vontade de Deus. Eu ensinei que o poder humano que subsiste ante aos desafios ministeriais, o poder que devemos buscar com todo o nosso coração é o poder de Deus, derramado pelo Espírito Santo. Este é o poder essencial para ensinar aos irmãos a servir a Igreja de Cristo. Ah, quero poder, eu quero mandar, né? Quero mandar, eu quero poder, estou doido para poder. Quero ser consagrado para poder mandar, poder pisar nos outros, poder o quê? Poder exigir, botar as coisas no eixo, né? Botar as coisas direito, vai fazer como eu quero, vai ser... Poder quem dá o Espírito Santo, o poder vem pela humildade, o poder vem pela submissão, o poder vem pelo aprendizado das Escrituras, o poder vem por viver na verdade. Conclusão. Antes da conclusão, né, vamos ver, né, se eu bati os objetivos. Aí eu pego meu quadrinho e vamos lá de novo. Andar na verdade, falar, né, a verdade e revelar a vontade de Deus. Vamos ver se é isso mesmo. Se eu gravei ou não gravei aqui, vamos ver. Aí você pega no finalzinho e você vai ver se realmente você bateu aqui. Mostrar que quem anda, na verdade, anda em santidade. Será que eu fiz isso? Mostrei para vocês isso? Se você bateu ali e não fez, é hora de você pegar, antes da conclusão, e falar assim, então, irmãos, como nós vimos no objetivo, quem anda, na verdade, anda em santidade, ou seja, é a mesma coisa. Quando eu falei assim que a verdade é um estilo de vida, ou seja, a santidade também é um estilo de vida. Então, se eu ando na verdade, eu sou uma pessoa santa. Bati o objetivo. 2. Ressaltar a importância de falar e andar na verdade. Aqui foi o tópico 2 também, e é importante ver se eu falei. Eu falei que a gente aqui, né, é a vida, né? Andar e falar, que eu não posso ensinar aquilo que eu não vivo. Opa, bati o objetivo. Revelar o padrão de Deus recomendado aos seus discípulos. E aí, nesse caso, no tópico 3, né, nesse objetivo 3, é revelar o padrão de Deus, ou seja, qual é a vontade de Deus para nós, né? Ou para os seus discípulos. A vontade de Deus é que a gente ande em amor, ande em sinceridade, que a gente ande em humildade, que a gente seja obediente. Essa é a vontade de Deus. Então, se eu não
peguei os objetivos durante a lição, eu vou retomar esses objetivos no final para que o aluno fixe essas ideias. Gostou? Fixe essas ideias e a gente termine bem na fita a nossa lição. Conclusão: Deus não se agrada daqueles que andam na soberba, como ocorreu com Diótrefes, mas quem anda na verdade entende que dela fazem parte a humildade, o serviço, o amor, a submissão. Quanta coisa boa, né? Como aconteceu com Gaio e Demétrio, discípulos segundos que ensinam as Escrituras. Gaio era tão bom que fez com que João, velhinho, escrevesse para ele, falando: olha, Gaio, eu te amo. Olha como é bom, né? A gente ser lembrado pelas coisas boas. Como você quer ser lembrado depois? Como Diótrefes ou como Gaio? Quero que te vá bem em todas as coisas. Bem, eu vou ficando por aqui. Semana que vem a gente vai estudar: o verdadeiro discípulo de Cristo serve às pessoas e não a si mesmo. Eita, segura aí que vem bênção. Bem, eu vou ficando por aqui. Não se esquece, se inscreva no nosso canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações. Assim, sempre tiver uma coisa nova, você vai ser avisado. Beijo grande, abraço forte e a paz!